Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia para Iniciantes. Eu sou Rani Macedo, historiador, genealogista, e hoje nós vamos falar sobre nacionalidade espanhola, especificamente sobre a Carta de Naturaleza lá na Espanha. E hoje nós temos aqui dois convidados ilustres, dois convidados muito importantes, que é o Alan Félix, do canal Alan Félix, aqui no YouTube, e o doutor Rodrigo Ruiz, especialista em cidadania espanhola pela Carta de Naturaleza. Vai nos falar também sobre a empresa Mundo Cidadania, que presta esse e outros serviços. Então, boa noite, meus amigos. Boa noite, Alan, tudo bom? Boa noite, meu amigo. Um prazer estar com vocês aqui, uma honra, novamente. Vamos aí bater um papo aí sobre essa cidadania espanhola aí. Boa noite, doutor Rodrigo Ruiz. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao canal, mais uma vez ao Genealogia para Iniciantes. A nossa primeira live aqui sobre genealogia espanhola bombou. Então, é um dos vídeos mais vistos aqui do canal sobre cidadania espanhola. E, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, sobre o seu trabalho, sobre o seu currículo e sobre genealogia também. Como se dá o seu trabalho aí no mundo da genealogia? Boa noite. Boa noite, Rani. Boa noite, Alan. Boa noite. Então, é um prazer estar aqui de novo, podendo trazer boas notícias aí para quem busca uma cidadania no exterior e, independente de cidadania, para aqueles que são descendentes de sefarditas. Eu sou Rodrigo Ruiz, eu sou PhD pela London Metropolitan University, sou genealogista, estudo principalmente os caminhos sefarditas na América do Sul. Represento a Mundo Cidadania, uma empresa de genealogia e de cidadanias que atende toda a América Latina, e temos alguns clientes espalhados aí pelo mundo, do Japão, Estados Unidos, em todos os lugares. Ótimo, excelente. Doutor Rodrigo, a lei específica que concedia a nacionalidade espanhola aos descendentes de judeus sefarditas acabou. Muita gente questiona isso aí nas minhas redes sociais, principalmente. Então, qual a diferença daquela lei que existia, aquela lei sefardita, e a Carta de Naturaleza vigente hoje na Espanha? Então, realmente, a lei de 2015, né, que era a lei dos sefarditas, ela acabou. Tá? O prazo dela final era em 2019, ela teve algumas prorrogações, pegou um pedaço da pandemia, a Espanha prorrogou o prazo lá em função da pandemia, mas ela finalizou. Tá? E o que é a Carta de Naturaleza? A Carta de Naturaleza é um instrumento pela qual algumas pessoas podem se candidatar a pedir a cidadania para o governo espanhol. Tá? Para você poder fazer esse pedido, você tem que se enquadrar em uma categoria. Então, você pode ser um atleta. Então, muitos jogadores de futebol fazem esse processo. Se você não é um atleta, você pode ser um artista. Nós temos o caso no Brasil, por exemplo, como atleta, tirando os jogadores de futebol, a goleira da seleção de handebol feminina da Espanha é uma brasileira que fez o processo de cidadania pela Carta de Naturaleza. Nós temos, por exemplo, a escritora brasileira Nélida Pinhon, infelizmente já falecida, mas ela fez a cidadania na Espanha pela Carta de Naturaleza como artista. Então, existem algumas categorias. Uma dessas categorias é você ser sefardita. Tá? Nós entendemos que o fato de você ser um sefardita é uma circunstância especial e que lhe dá o direito de fazer o pedido. A Carta de Naturaleza é um instrumento que existe no Código Civil espanhol, não é uma lei específica e temporária. Ela faz parte do Código Civil, que é a lei básica do povo espanhol. Desde
1960, você já encontra registros de brasileiros recebendo a cidadania espanhola pela Carta de Naturaleza. Tá? No nosso grupo de Facebook, a gente postou até uma imagem da notícia dessa pessoa lá em 1960. Então, a Espanha também a permite por motivos de perseguição política. Então, é uma série de outros motivos substanciais que você classifica como circunstâncias especiais para você pedir. Então, é o que é um. Tá? Então, não existe uma regra que, cumpriu isso, você ganha. Não. Tá? Não é um direito seu, é uma possibilidade. Tá? Se nós temos estatísticas que desde o ano 2000 até 2014, 5.000 descendentes de sefarditas do mundo todo receberam a cidadania espanhola pela Carta de Naturaleza. Note, isso era antes de existir aquela lei de 2015. Então, 5.000 pessoas receberam por ser sefarditas nesse período. Então, o que acontece? O governo espanhol sentiu que existia uma demanda grande e foi proposta uma lei que ampliava, já que os sefarditas estão vindo pedir a Carta de Naturaleza, estão vindo em grande número, e a Carta de Naturaleza passa pelo Conselho de Ministros, que é um órgão superior na estrutura de governo da Espanha, causava um certo transtorno operacional. Então, foi proposto criar uma lei para receber todos os sefarditas. Então, mais de 250.000 pessoas do mundo todo, descendentes de sefarditas, entraram com pedido de cidadania pela lei de 2015, que, na verdade, pegavam o que estava acontecendo com a Carta de Naturaleza e transformaram num procedimento mais padronizado, onde o governo delegou poderes aos notários para que eles fizessem a conferência de se a pessoa cumpriu aqueles requisitos, e quando aquilo ia para o ministério, já ia pronto para assinar a carta. Não existia, a análise já tinha sido delegada. Tá? Quando essa lei, isso foi uma espécie de multirão para desafogar o governo e trazer todos esses sefarditas. Portugal usou isso como exemplo para fazer a lei deles também. Então, quando a Espanha fez isso, ela criou a lei com um prazo já final, então ela deu um tempo e a lei acabaria. O que aconteceu é que ela prorrogou a lei por 2 vezes. Então, isso permitiu que mais de 250.000 pessoas recebessem dessa entrada na cidadania espanhola. Alguns ainda estão sendo processados, a grande maioria recebeu. Tá? Nesse conjunto, inclusive, algumas das pessoas que receberam com um certificado que não era da FCJE, que é o equivalente da CIL lá na Espanha, e receberam de uma outra federação, que é a que a gente vai falar hoje, e receberam a sua cidadania. Então, e quando acabou a lei, basicamente, para o grande público em geral, todos os sefarditas que tinham interesse em fazer a cidadania na Espanha tinham sido atendidos. O que a gente sabe que não é tão verdade, porque muita gente ainda não tinha descoberto os seus ancestrais. Ou sabia que era, mas não teve tempo suficiente para conseguir os documentos para provar isso. Tá? E nisso volta-se agora ao que existia antes, que é o processo da Carta de Naturaleza, onde os pedidos são individuais, eles seguem para o governo e o governo decide se a pessoa ganha ou não. Então, essa é a grande diferença entre a lei de 2015 e a Carta de Naturaleza. A Carta de Naturaleza sempre existiu, sempre, né, desde que ela foi criada, pelo menos lá em 1960 para cá, sempre existiu essa possibilidade.
se você olhar a lei de 2015, na primeira página, quando começam as justificativas, por que vão criar aquela lei, o próprio legislador cita a Carta de Naturaleza. Ele escreve lá: hoje as opções para um sefardita ter a sua cidadania espanhola são ou por residência ou pelo pedido de Carta de Naturaleza. A própria lei de 2015 aponta a Carta de Naturaleza como a opção de entrada para os sefarditas para serem cidadãos da Espanha. Esse é o ponto fundamental, é o ponto que dá início a todo o restante. Claro que essa não é a única argumentação, né? Nós temos 30 páginas de argumentações para convencer o governo de que ele realmente deve conceder a cidadania para um sefardita. Mas, basicamente, essa é a diferença. A lei de 2015 foi um mutirão, baseada na experiência da Carta de Naturaleza. Perfeito. Alan, sua pergunta? Pegando um gancho aqui, Rodrigo, no que você falou aí, o pessoal realmente faz muita confusão nessa questão dessa lei de 2015 com a Carta de Naturaleza, né? Eles têm muita confusão. Enfim, mas voltando nesse assunto que você tocou, tem uma federação, né? O que é essa federação e essa nova certificação aí que você buscou aí para os seus clientes? Então, durante todo o ano passado, a gente buscou alternativas para alguns problemas. Tá? Claro, um deles é uma certificação para dar continuidade às cidadanias em Portugal. Quando a gente começou o processo da Carta de Naturaleza, ter um certificado seria muito interessante para o processo, apesar da gente ter enviado vários processos apenas com o estudo genealógico. Só que a gente entende que um certificado facilita muito a vida do funcionário do governo, que em vez de ter que ser obrigado a ler 150 páginas de um estudo genealógico, ele pega um certificado e em duas folhas ele está convencido de que aquele estudo, mesmo assim que aquele estudo acompanha, ele está convencido de que aquele estudo tem fundamento. Então, ele não precisa se preocupar em fazer análise daquele material. Tá? E isso é muito relevante para você não estressar o funcionário do governo. Você depende dele. Ele, né, é um funcionário de grau administrativo que vai fazer essa análise e que depois vai passar para os seus superiores. Então, se ele passa a receber milhões lá de processos com milhões de páginas lá, ele chega mal em casa, e isso não é bom. Tá? Isso não é bom. A gente viu os resultados disso acontecendo em Portugal, desse excesso de trabalho. Então, a gente buscamos em Portugal, Belo Monte, por exemplo, não quis. A própria CIL nunca se mostrou disposta a ser mais amável com os que procuram. Tá? Então, o tratamento dispendido às pessoas que procuram a CIL, eu não preciso dizer, né? Como é. Todo mundo aí já sabe, tem sido muito difícil, independente do que a CIL tem todo o direito, né? Ou a CIL ou qualquer outra certificadora, de aprovar ou negar. Só que é preciso que haja coerência. Então, irmão sendo aprovado, tendo certificado e seguindo em frente, e o outro irmão não recebendo o certificado, isso é algo completamente absurdo. Não é incabível em qualquer parte do mundo que uma coisa dessa aconteça. Que um judeu seja judeu, depois ele deixou de ser judeu. E a própria CIL joga figurativamente esse ancestral de novo na fogueira. Então, isso é muito ruim. Então, nós buscamos conversar com quem a gente pôde.
E durante esse caminho, a Mundo Cidadania é uma empresa americana e nos encontramos com o pessoal da American Sephardic Federation, a Federação Americana dos Descendentes de Sefarditas. E começamos a conversa. Nesse meio termo, eles estavam mudando, eles já certificavam, e nesse meio tempo eles estavam mudando, eles tinham várias divisões internas, uma delas é Unity Throughout Diversity, né, uma tradução bem rápida aqui, é a união pela diversidade, a união através da diversidade. Isso é muito interessante, porque no próprio nome já traz isso. Unir aquilo que é diverso em torno das origens sefarditas. Tá? Então, é uma instituição que existe desde 1973 ou 74, se não me engano, nos Estados Unidos. Ela se propõe a literatura, culinária, danças, a cultura sefardita, trazer as tradições sefarditas, juntar as pessoas que têm essa mesma origem e celebrar a diversidade do que vieram a ser. Hoje, muitos são judeus, muitos são católicos, muitos são protestantes, budistas, ateus, você tem de tudo. Tá? Tem homens, mulheres, transgêneros, temos de todas. A diversidade é importante e ela é preservada através desse instituto. Permite com que cada um de nós nos sintamos pertencentes a esse grupo de descendentes sefarditas. Tudo aquilo que a gente tem de problema em Portugal, onde você descobre sua origem, você se empolga com aquela origem, que é independente de buscar cidadania, tá? Você se empolga com aquela origem, você descobre por que coisas do seu passado estão enraizadas na sua família que você não entende. A família hoje é católica, mas, na verdade, não é bem. Você traz algumas tradições de família que você não entende e agora você pode compreender. No Brasil, diferente de boa parte do mundo, nós tivemos essa junção de várias culturas, forçada ou não, mas nós nos misturamos. A minha própria história de vida é uma mistura só. Né? Por isso que eu tenho tantas cidadanias. Eu tenho italianos, espanhóis, alemães, soviéticos, poloneses, ucranianos, tudo misturados, portugueses, né? Sefarditas, todos com essa cara de árabe, quer dizer, tudo misturado em mim. Então, o que acontece? Mas conhecer, eu sou uma pessoa que sempre gostei, né, de buscar o passado, de compreender, porque eu acho que o passado ele explica o que acontece em uma cidade, em um país, em uma família, uma pessoa, e ele te permite fazer algumas projeções para o futuro. Ele tem a capacidade de fazer essa conexão. A genealogia tem esse poder. Tá? Então, essa federação tem esse intuito de celebrar toda essa diversidade com pessoas que compreendem o seu passado sefardita e que gostam. Então, nós temos casos de muitas pessoas que nos procuram, elas não estão interessadas na cidadania, elas estão interessadas no pertencimento. Tá? E é isso... Nossa, passou uma moto aqui. E é isso que é o core, é o núcleo dessa federação. Trazer esse sentimento de união,
de pertencimento e propagar a cultura, através da literatura, dança, culinária, palestras e tudo isso. Interessante. Então, nós temos aqui o caso, que o próprio presidente de Portugal esteve fazendo uma visita para eles. Eu vou dar licença para eu compartilhar minha tela, Rani? Sim, claro, por favor. Então, eu vou aqui. Então, começando, essa é a página da American Sephardi Federation. Uhum. Tá? Depois, no final, o Rani vai disponibilizar todos os links. Então, é muita gente interessada na sua cultura. Eu vou interromper aqui e vou compartilhar agora a outra tela. Olha aqui, ó. Essa é uma notícia do presidente de Portugal fazendo a visita. Eu vi isso aí. Tá? Foi, se não me engano, em 2018. Não, 2016. 2016, o Marcelo Rebelo esteve lá. Tá? Isso mostra a relevância internacional da federação. Tá? Eu sei que depois deve surgir uma pergunta específica com relação a Portugal, mas... E é uma federação antiga, né? Já tem bastante relevância nesse... Sim, tem bastante... E esse aqui é o site da Unity Through Diversity. Tá? Todos eles estão interligados. Então, aqui eles estão até preparando. Você tem palestras, cursos de vários temas, todos ligados à cultura sefardita. Tá? E depois eu vou mostrar a página aí que todo mundo está interessado, que é a página do certificado, onde você... E é bem bonitão ele, e diga-se de passagem, né? Sim, é um certificado lindo, muito, muito bonito. Então, essa aqui é a página onde você vai poder pedir o seu certificado. Pedir o seu certificado, não. Na verdade, você pede a análise do seu processo e, se tudo der certo, você recebe o seu certificado. Vou mandar fazer o meu para pendurar aqui na parede, aqui, botar aqui do lado do meu certificado da CIL. É isso aí. Então, depois acho que a gente volta nele com mais detalhes. Uhum. Vamos seguir aí para responder. Rodrigo, surgiu uma dúvida agora. Qual a diferença entre as duas instituições, a American Sephardi Federation e a Unity Through Diversity? A Unity Through Diversity é um braço da American Sephardi Federation. Ela que emite certificado, então. Isso, ela que emite certificado. Quer ver? Se você entrar... Acho que aqui já tiraram... E uma coisa importante é que esse certificado sai bem mais rápido do que o certificado das comunidades israelitas de Lisboa, não é? Bem lembrado. Sim. Então, no site da American... eu vou compartilhar a tela aqui de novo. Vou fazer o caminho para vocês verem a conexão. Aqui. Estão vendo a tela? Sim. Agora sim. Então tá. Esse é o site da American Sephardi Federation. Dentro dela, eu clico aqui no Instituto de Experiência Judaica. E aqui em cima, no menuzinho do lado direito, perto ali do Membership, nós tínhamos ali o certificado de ancestralidade. Tá? Eu vou clicar ali.
E a página diz que a partir de novembro de 2023, ele foi alterado, mudado para essa página, que é a página da UTD, da Unity Through Diversity. Tá? Então, é um desmembramento dentro da própria federação. A federação é grande, ela tem várias divisões internas, e essa é uma delas. Perfeito. Rodrigo, qual o tempo médio de emissão de um certificado como esse? Então, a promessa é de que em até 3 meses você tem o resultado da análise. Nós temos um acordo com a Mundo Cidadania, né, que reduz esse tempo. Quem faz através de nós, você não é obrigado a fazer de nós, tá? Então você que é adepto da Leroy Merlin, né, faça você mesmo. Depois você corta o nome da propaganda. Ou cobra deles lá. Mas se você é adepto do faça você mesmo, você vai entrar no site do certificado, lê, cumpre o que se pede lá e segue em frente. Tá? Você pode fazer isso de forma individual. É mais ou menos o que acontece com a CIL, o que acontecia com a FCJE. Quem quiser fazer sozinho faz, quem quiser usar uma ajuda parcial faz, quem quiser contratar gente capacitada para isso faz também. E você tem todas as diferenças de preço, de garantias e de melhores condições de ganhar ou não o seu certificado. Então, isso tudo está dentro dessas escolhas que você pode fazer. Uhum. E quem é que pode fazer e quais documentos e comprovações que são necessários assim, para estar solicitando aí esse certificado? Tá. Então, complementando, né? Então, os certificados feitos conosco, a gente tem um acordo de prioridade. Então, nós estamos trazendo eles para a América Latina. Então, nós temos um acordo de prioridade. Então, os tempos conosco são até 1 mês. Rápido, né? Isso. E tem outros benefícios também que a gente conta só depois para quem fizer com a gente. Então, tá. E os documentos. Então, basicamente, você precisa tudo que você precisa para entrar em Portugal, você precisa para entrar nesse processo, tá? Você precisa de um estudo genealógico, você precisa preencher formulários, você precisa fazer donativo, você precisa juntar tudo isso e mandar para eles através do site do certificado ou através da Mundo Cidadania. Quer ver? Eu vou entrar aqui no site do certificado. Vamos compartilhar de novo a tela aqui com vocês. Eu compartilhei a tela errada. Rodrigo, qual o valor do donativo dessa instituição? Dá um valor aqui? Sim. Existe o valor definido, o donativo deles é $150. $150. Para quem não sabe, a CIL são 500 euros. 500 euros. É bem mais barato, né? É bem mais barato. Nasceu com uma ideia diferente, tá? A ideia não nasceu para... Bem, eu não vou dizer o que não é, né? Eu vou dizer o que é. Ela nasceu para fazer o acolhimento das pessoas. Ah, legal. Tá? É claro, é uma análise feita por pessoal muito capacitado. Depois eu vou falar das pessoas que assinam o certificado e que fazem parte. Então, no site lá do certificado, se a gente descer, tem ali as instruções, todas em inglês, tá?
Então, lá no final, vocês vão ver ali as organizações que suportam, vocês vão ver o logotipo da Mundo Cidadania. Legal. Muito bacana. Então, parceria grande. É uma parceria, tá? Ó, os processos que a gente envia para eles passam pelo mesmo critério, tá? O mesmo rigor que é aplicado a qualquer processo é aplicado aos nossos. Uhum. Isso é importante. Tá? Nós não temos nenhuma preferência de que, por fato de ser o nosso, já vai ser certificado. Não, não é isso. O que nós temos é a preferência na análise. Digamos que nós temos a vaga de idoso ali. A gente chega, preferencial, né? A gente tem a vaga preferencial. Além do que, nós, durante vários meses, nós estipulamos juntos, compreendemos o processo, o formato, o que eles... Cada instituição analisa de uma forma, né? Então, se você comparar os espanhóis, comparar a CIL, o Porto, então, cada um busca uma coisa dentro daquele relatório. E a gente chegou ao cerne de compreender o que eles realmente querem ver. Então, a gente tem a capacidade de produzir um relatório muito mais assertivo. Então, essa é a questão. Então, é a preferência, né? Temos uma fila especial para a gente e nós já compreendemos o processo deles, né? Somos uma empresa americana também, então algumas coisas são facilitadas, mas com relação ao conteúdo, ao rigor da análise, nós sofremos a mesma avaliação que qualquer um que mande o seu processo vai ser avaliado. Perfeito, perfeito. Então, nós temos uma empresa americana, representada pelo Dr. Rodrigo, temos uma federação israelita, sefardita, na verdade, americana, que emite, americana também, que emite esse certificado a um valor muito mais baixo comparado com a comunidade israelita de Lisboa e num tempo muito mais rápido, né? Para quem não sabe, a CIL hoje está demorando, em média, pelo menos 18 meses, não é isso? Isso, tá horrível. Outro detalhe, o dinheiro o dinheiro arrecadado com os donativos, eles são utilizados em projetos para suporte de pessoas carentes em Israel. Muito bacana. Interessante, eu não sabia disso, não. Legal. Interessante. Então, quando você faz o donativo é feito por uma empresa situada em Israel já. É um verdadeiro sonho, né? Você ter aí um certificado, podendo sair em cerca de 3 meses, pagando bem menos, para dar entrada numa cidadania espanhola. Sim, eu acho que a grande questão é assim, as pessoas têm um sentimento. Eu vi muita gente mudando de religião nesse período. O cara descobriu que ia ser fardita, ele abandonou a sua igreja para se tornar. Assim, a fé é algo muito individual de cada um, mas tomar conhecimento do seu passado é algo muito importante, muito relevante. Ele te leva a questionar muitas coisas. Coisas boas e coisas não tão boas, mas ele promove uma reflexão na vida das pessoas. Então, quando você faz o trabalho de genealogia, basicamente você está provando esse passado. É uma coisa você olhar no Family Search e ver aquela árvore e falar que é descendente de tal pessoa. Outra coisa é contratar um genealogista profissional que vai fazer um estudo com metodologia, né? Metodologia científica no processo, o fato, é o documento que vai provar que aquilo é verdade ou não, e muitas vezes não é, a gente sabe disso, né? Que a árvore que está lá no Family Search é um guia, ele ajuda, é um caminho, mas nem sempre é verdade. E quando você prova isso, e depois você submete isso a um processo de certificação,
de um terceiro, você tem essa tríplice verificação, né? Então, da pessoa interessada, o genealogista que faz ali o seu trabalho, e um terceiro que avalia, né, se aquele trabalho cumpriu o rigor científico do estudo e certifica, dizendo realmente comprovou que você é um descendente sefardita. Para muita gente, isso traz uma satisfação enorme, tá? Independente de qualquer cidadania que a gente esteja falando. Tá? Vamos falar de cultura, de pertencimento, novamente, né? Estou repetindo essa palavra, mas é porque é isso. Não, é muito importante mesmo. O Rani fala muito sobre isso, nessa questão de dar valor aos nossos ancestrais, né? De mergulhar na coisa mesmo. Tenho clientes, eles são pastores. Ele é pastor de uma igreja protestante. Tá? E ficou maravilhado em saber isso. Ele não mudou da sua religião, não mudou sua fé, continua sendo, porque né, o objetivo não é mudar a fé de ninguém, é trazer, é diversidade, é o que diz o próprio nome do Instituto, é trazer essas pessoas para celebrar a cultura antiga. Uhum. E segue a sua vida. Então, esse é o objetivo principal. Por outro lado, ter esse certificado também te permite buscar outras coisas, como a cidadania espanhola. É um presente dos seus ancestrais. Não deixa de ser um presente. Claro, é um presente dos seus ancestrais. E é um presente seu para os seus ancestrais também, você resgatando a história deles. Exato. Exatamente. Na cultura mexicana, isso é muito importante. Enquanto você estiver lembrando do ancestral, ele está vivo no além-vida, né? no outro mundo. Muito bacana, não sabia disso. Rodrigo, para aquelas pessoas que já têm o certificado da Comunidade Israelita de Lisboa ou do Porto, ou para aquelas pessoas cujo certificado está em vias de ser emitido, esse certificado serve para dar entrada na cidadania espanhola pela Carta de Naturaleza? E, se sim, por que ele é aceito lá na Espanha? Então, na Espanha, você precisa provar a sua origem. A lei não diz que você tem que ter o certificado ABC do jeito... Não, a lei diz que você tem que provar a sua origem. Para tanto, abre-se um leque de possibilidades de prova. O certificado da United World University, o certificado da CIL, o certificado do Porto, o certificado da FCJE, um certificado emitido por sua sinagoga em qualquer país. Tá? Então, outras provas. O anexo teu estudo genealógico, era o que a gente iniciou, tá? Iniciamos fazendo com o estudo genealógico, então, assinado por nós, atestando essa origem, e que agora a gente incorpora também um certificado. Então, por isso é válido, né? Diferente... se você olhar a lei em Portugal, a lei também diz que você tem outras possibilidades de prova. Depois veio o governo com essa regulamentação que muita gente acha inconstitucional, saiu uma decisão agora que diz que é inconstitucional, mas pode ser revertida, o Congresso vai votar daqui a 2 dias. Então, não é produtivo a gente entrar nesse mérito, porque tudo pode mudar nos próximos dias em Portugal, mas basicamente é isso. O importante é você provar a sua origem sefardita. Os meios de prova estão em aberto. Legal. Meio que você já respondeu mais ou menos assim, mas é uma pergunta de um inscrito aqui. Qual seria a relevância desse certificado, né, para um descendente de judeu sefardita, assim, para a pessoa que queira tirar a nacionalidade, tanto a portuguesa quanto a espanhola? Sim, a relevância ela vem em vários aspectos. O primeiro, o mais importante, é aquilo que eu estava comentando antes, que é desse sentimento, o atestado de pertencimento. Sim. Então, você tem a prova de que aquilo que você buscou, a documentação, é verdade, que ele tem um ancestral, realmente era sefardita, que foi perseguido, que sofreu, e você
faz esse resgate da história familiar, homenageia o seu antepassado e celebra a cultura, costumes que você recebeu de família que você nem sabia de onde vinha. Uhum. Esse é o ponto principal. Segundo, ele pode ser usado para você buscar uma cidadania espanhola. Tá? Não é a garantia de que você vai conseguir a cidadania espanhola, mas ele é um peso, né? É um peso enorme e ele te permite, já que você não é um atleta, já que você não é um artista, já que você não é um cientista, então você pode ir na categoria de sefardita. Uhum. Então, ele te permite isso. Uhum. E último ponto, esse vai dar polêmica aí, vai dar um chabu aí, não vai chover de perguntas, talvez depois dos seus canais. É o seguinte: para você que está em Portugal, que você já entrou no governo, seu processo está na CIL, pendente, ou que você o seu ancestral por exemplo, o Alvarenga, ou o Isabel Velho, ou tantos outros que a CIL deixou de certificar. Teu irmão tem o certificado e você não tem. Esse certificado da American, do United Road Diversity, ele não foi feito para substituir a CIL. Mas, nesses casos onde você não tem outra opção, se fosse o meu processo, eu buscaria esse certificado para mandar para o governo, pois eu já tenho, né? Estou falando daquelas pessoas que já têm o seu processo andando no governo de Portugal e já sabe de antemão que a CIL não vai certificar. Isso é muito importante, preste atenção todos nisso. Tá? Você já sabe que a CIL não vai te certificar por uma série de razões. Você sabe que o Porto certificaria você se você fosse um judeu ortodoxo, mas você não é um judeu ortodoxo, você é católico ou protestante. Então, porque os critérios são diferentes para cada associação. Então, se você está nessa condição, eu faria esse certificado e mandaria para o governo. Você já está lá. Não estou incentivando você que ainda não entrou com o processo a tirar esse certificado para entrar com o processo em Portugal. Esse é para aquele que já está no governo de Portugal. Da conservatória. Está na conservatória e que o processo está enroscado na CIL, porque o único judeu que você tinha, a CIL não aceita mais. O teu irmão é certificado e você não tá conseguindo. Passaram a pedir provas. Você tem 15 primos certificados e estão pedindo provas agora do seu 18º avô, que não pediu para nenhum deles. E você muito provavelmente vai ter que entrar numa briga com o governo. Neste caso, faça essa certificação e adicione ao seu processo. Ele é mais um elemento de prova para a sua briga posterior. Então, voltando, eu não estou incentivando aqueles que ainda não entraram com o processo e achando que esse certificado é a salvação para o caso de cidadania em Portugal. Tá? Ele não foi feito para isso. Exatamente. Mas, se você está na situação em que tudo já falhou, que você tem... o teu processo está na CIL e não vai ser certificado pela CIL, você já sabe disso, mas você já deu entrada no governo, então adicione esse processo. Essa pessoa que essa semana processou o governo e ganhou, de repente pode ser uma alternativa para você no futuro. Então, você analise a sua condição financeira para fazer mais esse investimento em cima disso, mas se você não quer abandonar o sonho, e que o sonho está sendo interrompido por causa da CIL, e no futuro você quer brigar com a CIL também, mas hoje não dá tempo, porque se chegar a tua vez na conservatória, o governo vai pedir, cadê o certificado? E você não apresentar nada. Então, neste caso aí, você já perdeu. Então, nesse caso específico, eu apresentaria tentaria apresentar um outro certificado. Interessante. Perfeito mesmo. Rodrigo, vamos falar sobre vínculos. Né? A gente sabe que Portugal passou a requerer determinados vínculos para a cidadania portuguesa,
a partir de setembro de 2022. E o processo espanhol, o governo espanhol também pede vínculos com o país para conceder essa nacionalidade? Como é que isso se dá lá? Então, o processo espanhol é uma maravilha. Ele não pede absolutamente nada. Ele vem como uma folha, ele vem como uma folha em branco. Não, pode ser pior. Pode ser pior. Ele vem como uma folha em branco e ganha um título. E agora fala, escreva uma redação de 5.000 palavras, dizendo que é basicamente isso. Claro, existem alguns documentos obrigatórios, a certidão de nascimento, passaporte, o preenchimento de um formulário, a prova de que você se qualifica para fazer o pedido, quer dizer, em uma das categorias, você é atleta? Não. Então tá. Você é cientista? Não, não sou. Você é artista? Não, não sou. Você é sefardita? Sim. Opa, então tá. Então, é ali que entra o certificado, ali que entra o estudo genealógico, dessa parte. E agora o mais. Vínculos é obrigatório? Não, a lei não fala nada de obrigação. Mas, se você tiver, ótimo, é ponto. Então, ter visitado a Espanha, maravilha. Falar espanhol, muito importante. Então, ter um certificado do Instituto Cervantes, seja o DEL A2 ou superior, ou o CL Global, é importantíssimo. Né? Qualquer outro vínculo que você possa demonstrar, meu tataravô era espanhol. Eu não consigo fazer a cidadania pela lei da memória democrática, que está muito distante, mas esse é um ponto de vínculo que a gente pode usar na Espanha. Eu sou sefardita e eu também tenho um doutorado. Ótimo, vamos adicionar isso. Eu não tenho doutorado, mas eu sou um engenheiro especialista em pontes. Opa, é uma coisa interessante. Ou qualquer outra profissão que nós vamos analisar e ver como enquadrar essa tua habilidade dentro das necessidades do povo espanhol. Então, é aberto. Então, cada caso é um caso. Então, nós vamos ver quem é você, o que a gente pode extrair da tua vida passada e da tua possibilidade futura para apresentar para a Espanha. Então, por um lado é mais fácil, mas por outro lado pode ser mais difícil. Por exemplo, relativo, né? A grande maioria das pessoas reprovam no vestibular por causa da redação. Uhum. Então, o tema em aberto, a discursiva, ela quebra a maioria, né? Tipo, atender critério, igual em Portugal, você tem que ter isso, isso, isso e isso, pronto. É mais simples, né? Porque você sabe o que você tem que apresentar e apresenta e pronto. No caso da Espanha, que é em aberto, é mais difícil, por isso que fazer esse processo com quem compreende aumenta as suas chances. Interessante. E, assim, muita gente pergunta com relação ao tempo, né, de tramitação do processo por carta de naturaleza, né, na Espanha. Inclusive, tive uma experiência de ter aquela questão da carta, né, quando você submete o processo, eles te enviam uma carta de confirmação, como se fosse aquela chave de acesso, né, da cidadania portuguesa. Né? E aí a minha carta extraviou, na verdade, né? Eu fiquei sabendo que minha carta extraviou, o carteiro não entregou. E aí eu tive que dar meu jeito de saber como é que estava meu processo, né? Tipo, nós, né? Buscando alternativas para saber onde é que estava, né? E aí a gente mandou e-mail lá pro consulado, né? Para saber, porque eu submeti o processo em fevereiro, né? Desse ano agora, 2022. E aí agora já fazem o quê? Alguns meses já, né? Quase no final do ano já. E aí eu falei, não, tem que saber onde é que está esse processo aí. Aí eles me responderam e marcaram uma cita, né? Se chama um agendamento, né? Em espanhol lá. Eu fiquei até surpreso, porque parece que está difícil de arrumar a vaga lá, que está superlotado por causa dessa questão da lei democrática, né? E aí eu fui marcado lá no consulado, cheguei lá, a moça me atendeu e tal, e me entregou essa carta, né? Pessoalmente.
E ela tocou nesse assunto e que me chamou a atenção. Ela falou assim, ela me explicou que no último parágrafo dessa carta tem dizendo que se por acaso durante um ano eles não te responderem, não te mandarem nenhum comunicado, né, que você pode desconsiderar e que foi negada, né, entre aspas, assim, que pode ter sido negada, né, o processo. Só que ela falou para eu não levar em consideração o pé da letra esse um ano exato, porque tá superlotado também lá por causa dessa questão da lei democrática, né? Então eles estão superlotados de processos, então pode passar um pouco desse período para não desconsiderar em um ano apenas, né? Sim. Bem, temos que dividir essa questão aí dos prazos. Vamos considerar que existe todo um processo antes de você enviar o teu processo para o governo espanhol. Uhum. E o tempo que acontece desde que você inicia a juntada dos documentos até enviar realmente o processo para a Espanha, depende de algumas situações. Por exemplo, você tem a sua árvore no Family Search, você viu que provavelmente tem um judeu sefardita e você não fez mais nada. Então tem que fazer todo o estudo genealógico. Relatório, tudo, né? Isso pode levar uma semana, pode levar meses. Tá? Agora, existe outra situação. Então, você já tem o seu estudo genealógico pronto. Sei lá, você foi lá, contratou o Rani e fez o seu estudo com o Rani e está pronto. Beleza. Você já submeteu para a CIL para tentar a cidadania portuguesa, sim ou não? Sim. O teu certificado já saiu? Se o certificado já saiu, a gente pega esse certificado, aí vem a parte de juntar outros documentos para mandar para a Espanha. Se ainda não saiu, e você acabou de mandar lá para a CIL, vai demorar 18 meses, né? O Rani falou ali que 18 meses na média para a CIL dar algum retorno. O que a gente faz? A gente vai pegar, então, esse estudo que o Rani fez e vamos mandar para o Unit to Diversity. Vamos buscar a sua certificação nos Estados Unidos para que em pouco tempo, em vez de 18 meses, a gente fala aí se mandar pela gente em um mês, ou se mandar direto 3 meses, para que a gente junte isso e mande para a Espanha. Então, depende. Uhum. Tendo o certificado em mãos, qualquer um deles, ou da Unit to Diversity, ou da CIL, ou qualquer outro, aí vem a parte de juntar documentos. Então, nós vamos precisar de certidão de nascimento, vamos precisar de passaporte, precisar de antecedentes criminais de qualquer lugar que você já morou, certidão dos filhos menores, certidão de casamento. Aí nós vamos pedir quais os seus diplomas, então tudo ou mais que você tiver, passagem, carimbo de passaporte, prova de espanhol, você já tem? Não tem? Vai fazer a prova. Então, tudo isso também leva um tempinho. Tudo isso apostilado e traduzido. A tradução não pode ser qualquer uma, tá? Tem que ser especificamente por pessoas reconhecidas pelo governo espanhol. No Brasil só existem 2, tá? Então, às vezes ocorre que você tem fila para receber as traduções. Você pode usar gente lá em Portugal também que traduz para o espanhol, que é reconhecido. Aí você gasta mais, porque você tem que mandar os documentos físicos lá para Portugal, só de DHL, aí são R$500 ou mais, aí de volta, fora o tempo de espera. Então, considerando isso. Tendo tudo isso pronto, chegando em nossas mãos, aí nós vamos concluir o texto que é específico para cada um de vocês. Tá? Tem uma parte, claro, que a gente reaproveita das nossas sustentações, mas tem uma parte que é bem artesanal, que ela depende de quem é você. Então, feito isso, a gente vai imprimir, vai gerar um envelope, às vezes é mais de 1 quilo de papel, e vamos mandar para o governo. A partir desse momento, a gente manda por DHL, ele vai levar aí 1 semana para chegar na Espanha. Desse ponto, você conta 2 meses. E nesses 2 meses, você recebe, se tudo der certo, uma carta do governo espanhol na sua casa.
Tá? Essa carta diz, é a carta que você teve que buscar no consulado, porque a tua não chegou. Tá? Você viu lá que estava anotado que o carteiro foi e você não atendeu ele. É verdade. E isso aí, essa data que você falou, engraçado que aqui apareceu para mim, 1º de março, né? Na verdade, que entrou. Exatamente, um mês. Deu um mês. Deu um mês. Então, nessa carta... legal. Nessa carta vem o número do teu processo. Uhum. Diz ali que ele foi instruído corretamente, que você é elegível para fazer a tentativa e que o mérito vai ser avaliado. Eles dizem lá nessa carta, se em até um ano, se você não receber um sim, considere que é não. Uhum. E a informação legal que você trouxe para a gente do consulado é que, devido a outros fatores, esse prazo pode ser estendido. Uhum. Eu vou explicar um pouquinho o que são esses outros fatores. Então, pode demorar mais, pode demorar 1 ano, 2, até 3. Depende de circunstâncias, né? O governo espanhol teve teve eleições, teve que reformar as forças lá do governo, lá é um governo parlamentarista, teve os conflitos de Israel afetaram um pouco as relações diplomáticas entre a Espanha e Israel, teve convocação de embaixador. Então, a concessão, às vezes, vem em lote. A gente sabe no histórico passado que vem em lote. Uhum. Vocês não vêm individual. Eles juntam um tanto, de repente, concede a cidadania para esse grupo de 30, 40 pessoas. Isso aconteceu no passado. Então, esse tempo não dá para prever. Tá? Uma coisa que é interessante falar é que o tratamento que a Espanha dá para as crianças, então, que é bem diferente de Portugal. Então, não existe prova de vínculos, nada para criança. Tá? Você se tornou um cidadão espanhol, você tem um filho menor de 18 anos, pode ser 17 anos e 360 dias, ele automaticamente tem o direito à cidadania. E a cidadania desse menor é feita diretamente no consulado, apresentando a certidão de nascimento da criança, em português mesmo, não precisa nem traduzir, mais os seus documentos, comparecimento do pai e da mãe, eventualmente certidão da mãe, certidão de casamento dos pais, entregou ali, assinou, papelado, preencheu o formulário na hora lá, entregou. Que maravilha, hein? Em cerca de 45 dias, a criança ganha a certidão de nascimento dela. Maravilha. A partir disso, ela já pode pedir o passaporte, mais 30, 45 dias, está com o passaporte na mão. É um sonho. A única taxa é a taxa do passaporte, que custa R$150. Reais. Então, tudo isso é feito direto no consulado de Gás. Então, o tratamento que a Espanha dá para seus filhos é muito diferente do que a gente tem visto no país vizinho. Então, detalhe, filho emancipado é maior de idade, tá? Então não tem direito à cidadania. Então, se você tem filhos maiores de idade ou emancipados, eles têm que entrar com o processo deles também. Igual, né? Entendi. Quando a gente tem um caso assim que a criança está prestes a se tornar maior, a gente já manda o processo junto com o do pai e da mãe como um processo separado. Não cobramos o processo do menor. Tá bom. Perfeito, fantástico. Então, explicando, fazendo um complemento, explicar o porquê que a Espanha está com problemas de tempo. A lei da memória democrática. A Espanha lançou uma nova lei que permite que netos, bisnetos, eventualmente trinetos, tenham possibilidade de cidadania direta. E isso fez com que uma corrida gigantesca em todos os consulados aí pelo mundo para entrar com esses processos. É um processo muito simples, muito prático. Você só precisa ter o documento do teu pai e da mãe, até da pessoa que nasceu na Espanha. Preencher um formulário e entregar lá. É tudo de graça. O único detalhe é que em alguns consulados, como o da Espanha em São Paulo, você espera por mais de 6 meses para ter uma cita. Cita é um agendamento, né? Onde você apresenta essa documentação. Então, esse
essa lei causou uma demanda gigantesca e está subtraindo todos os recursos humanos em todos os consulados da Espanha no mundo e também no governo lá em Madrid. Então, nesse ponto que veio o comentário da cônsul lá para o Alan Félix, dizendo que, olha, esse prazo aí de 1 ano para o sim ou não, ele não acredite nele, porque ele pode ser expandido, tá? Ela Se você não, muito ele cheio. pode ser expandido porque o governo está atolado. Tá? Então, se você não recebeu um não, então ainda pode ser sim. Uhum. Tem que aguardar. E aquilo que eu falei, que o governo já fez no passado várias vezes, é a atribuição em lote. Junta um monte de gente, ele dá uma canetada só, Vai todo mundo. 50, 100, 200 pessoas vão numa leva. É um ponto que você tocou aí, que as leis estão sempre mudando, né, cara? E assim, é bom você que tem já, de repente, uma certeza que tem um judeu sefardita na sua linhagem, que faça o certificado, né? Que para deixar lá de stand-by, vai que a lei muda e volta a conceder, e você já ganha esse tempo para poder tentar solicitar a sua cidadania, né? Sim. Você tem que se adaptar. Ó, eu aprendi isso quando eu era moleque. Chegou fiz 18, e cadê a carteira de motorista? Eu não vou fazer. Aí precisa e não tem. Tipo assim, eu sei lá, minha previsão é quando é que na minha vida eu vou conseguir ter um carro? Então, eu não vou fazer. Aí, 4 meses depois, de repente, as coisas aconteceram e estava lá, eu tinha o carro já. E não tinha carteira. Aí, naquela época, podia, né? Eu fui dirigindo o meu carro até para fazer o teste. Né? Tá bom. Não precisava um tempo passado, bem longínquo, não precisava de autoescola. Minha mãe foi junto, na verdade, do lado lá. Você precisava de qualquer adulto com mais de 21 anos que dirigisse, era suficiente. Mas então eu aprendi nisso que se você tem oportunidade hoje, faça. Se você tem condições, é o caso que a gente falou lá de Portugal, né? Pensa, um irmão hoje e vários primos têm o passaporte português em mãos. E alguns parentes não conseguem mais nem certificar. Por quê? Chato, né, isso? Eles esperaram para ter mais segurança depois. Eles esperaram que alguém da família arriscasse, fizesse todo o processo, concluísse, deu tudo certo, tem passaporte em mãos, aí eu vou começar. Porque ele achava, nesse pensamento, que ele teria mais segurança. Nisso aconteceu que várias coisas mudaram, a CIL mudou no entendimento, o judeu deixou de ser judeu, documentos que eram suficientes antes não são mais suficientes, o governo passou a exigir vínculos, tanta coisa mudou, e aquela pessoa que esperou para ter mais segurança, hoje simplesmente não tem nada. Ela tem a segurança de que ela não vai ser portuguesa. Essa é a única segurança que ela ganhou. Então, no caso da Espanha, existem riscos? Sim, existem riscos. Não é algo garantido. Depende do governo, é uma decisão discricionária do governo. Mas se você tem o sonho de ser um cidadão europeu, se você se identifica com a Espanha, se você tem uma ancestralidade sefardita, ou mesmo se você é cientista, ou mesmo se você é artista ou atleta, e tem os recursos para seguir esse sonho, arrisque, faça a tentativa, porque ele não sabe o que pode acontecer no meio do ano que vem. Sim. De repente, essa porta que existe deixa de existir. Uhum. Então, ela pode ser arriscada hoje, mas ela pode ser no futuro impossível. Essa é a diferença. Tá? Rodrigo, eu gostaria de pegar esse gancho aí e fazer a última pergunta. Você tem vários passaportes, né? Me parece que seu filho tem mais que você. E eu queria te perguntar qual a vantagem de você ter um segundo passaporte hoje, especificamente um passaporte europeu, pensando no presente e no futuro. Assim, eu tenho o passaporte espanhol, eu sou espanhol, eu sou brasileiro, eu sou português, eu sou polonês, olha a minha cara de polaco. E eu tenho... E está em processo a minha cidadania italiana.
Tá? Minhas filhas são também americanas. Né? Ganharam isso da mãe. E eu tenho várias outras origens, né, que não permitiram passaporte, mas eu tenho ancestrais alemães. Eu tenho o fato de eu ser polonês é uma conjuntura, porque o meu bisavô nasceu soviético, mas estava numa cidade de fronteira. Quando teve a guerra entre a Polônia e a União Soviética, a Polônia tomou aquela cidade, então ele se transformou em polonês. Hoje, a cidade pertence a Belarus. Ela já foi da Alemanha também, então é a mistura danada. Para quem vê, acha que é um lugar maravilhoso, que todo mundo quer. Um pedacinho de gelo lá no meio do leste europeu. Mas a importância, para mim, principal, é essa ligação com a minha história. Sempre foi, a ligação com a minha história. E, claro, além disso, derivam outras coisas, tipo, a possibilidade de ser um cidadão europeu permite muitas coisas. Então, pensa, eu tenho vários, então, mesmo que algum desses países saia da União Europeia, eu continuo. Eu também tenho a residência permanente no Reino Unido. Então, mesmo com o Reino Unido saindo da União Europeia, ainda me sobrou ali a residência permanente. Então, ele tem essa questão prática, universidade para os filhos, livre trânsito, trabalho, não estar numa guerra. Então, você tem várias possibilidades. Votar, né? O meu voto vale mais do que o da maioria. Vocês estão me vendo? Sim, sim. Deu uma travadinha, mas voltou. Mas voltou. Minha tela ficou preta aqui. Então, eu gosto muito de exercitar o voto. Eu gosto de poder votar contra a separação da Catalunha. Não, sou espanhol, eu jurei fidelidade ao Reino da Espanha e acho que a fragmentação ela só beneficia meia dúzia ali de políticos que vão poder ter uma cadeira de presidente, ou seja lá o que for. Então, são vários motivos. E principalmente vantagem para os filhos também, não é? Claro. Não pensa nisso. Sim. Os teus filhos podem estudar na Europa pagando o preço de europeu, que em muitos casos é de graça. Por exemplo, teu filho pode estudar em Malta. Malta é um local que fala inglês, nativo, e a universidade é 100% de graça. Uhum. Tá? Para quem é europeu. Pode estudar em Portugal, onde, se for numa universidade pública, o custo são 600 euros por ano. Na Universidade de Lisboa, por exemplo, é uma das 200 melhores do mundo. Então, é muito relevante. Em outras tantas universidades pela Europa, você paga preço de europeu em vez de preço internacional. Então, é muito relevante esse acesso. Os valores são muito diferentes mesmo. Eu estava dando uma pesquisada sobre isso, é muito mais barato mesmo. Acesso ao sistema de saúde, morar lá e se aposentar por lá, segurança. Então, você anda por onde você quer. Então, ter essa possibilidade te traz possibilidade de você escolher onde você quer morar. Muita gente escolhe o próprio Brasil, acha que é melhor. E depende, se você analisa financeiramente, às vezes pode ser. Uhum. Tá? Mas tem outras questões culturais, de adaptação da cultura, clima, segurança. Então, existem vários fatores que fazem com que você ter um passaporte europeu seja muito útil. Perfeito. Para quem não conhece, esse é o livro do Dr. Rodrigo Ruiz. Muito bom. Um cara, 6 passaportes.
ganhei de presente, recomendo, já mostrei vários vídeos aqui no canal Genealogia para Iniciantes. É um livro fantástico, traz muita coisa de genealogia aqui, muitas técnicas de pesquisa. A parte da entrevista com os familiares é brilhante. Eu já usei também aqui como inspiração para fazer vários livros. Enfim, traz muitas dicas aqui, muitas orientações para essa parte de genealogia e de cidadanias europeias também. Acho que você encontra na Amazon, não é, Rodrigo? Isso, encontra na Amazon. A ideia desse livro foi... Deixar o link aqui abaixo. Foi fazer algo para preservar a nossa história de família. Ele tem relatos bem pessoais de nossa família, mas junto com isso ele traz algumas dicas que são interessantes. Você citou um capítulo que é interessante, você pode pegar o resto do livro e jogar fora, fala muita coisa minha que não pode não interessar para a maioria, mas alguns detalhes de como você conseguir informações dos seus familiares, ele é importante. Um ponto que eu acho muito legal e que eu uso no dia a dia, no trabalho, é aquele mapa de fluxo migratório. Uhum. Para você entender por onde caminharam os seus ancestrais, para conseguir saber em que lugar que você tem que procurar documento e não ficar perdendo tempo, anos, procurando no lugar errado. Então, esse é o ponto. Tem histórias pessoais, algumas que eu acho divertidas e interessantes, mas especialmente esses dois pontos que são dicas realmente que eu queria ter lido antes de começar a pesquisar genealogia 30 anos atrás. Eu usei técnicas dele para conversar com o pessoal mais velho, chegar devagarinho, com respeito. Sim. Muito bom, me ajudou. Então é isso, gente. Chegamos aqui ao final do nosso vídeo sobre essa grande novidade na cidadania espanhola pela Carta de Naturaleza, essa outra instituição sefardita que está certificando também em parceria com a Mundo Cidadania. Gostaria de agradecer aqui ao meu grande amigo Alan Félix, do canal Alan Félix. Muito obrigado. Por mais um vídeo aqui, mais uma visita ao nosso canal Genealogia para Iniciantes. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui abaixo, na descrição do vídeo, os contatos do Alan e do Dr. Rodrigo, tá bom? E da Mundo Cidadania também, caso vocês se interessem pela cidadania espanhola e caso também queiram adquirir, né, o livro, ou caso vocês também queiram mais informações, tirar alguma dúvida sobre esse processo de cidadania espanhola pela Carta de Naturaleza. Ok? Alan, suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez, uma honra estar com vocês aqui novamente. Pedir que vocês se inscrevam no canal do Rani aí, Genealogia para Iniciantes. Deixa o like aí para dar aquele engajamento. Deixa o like, por favor. Quem quiser ir lá no meu canal, lá, Alan Félix, Alan com 2 L's, você vai ter muita coisa sobre genealogia genética, sobre genealogia mesmo documental e as experiências da minha vida, da minha certificação e do processo todo de cidadania portuguesa e espanhola. Muito obrigado aí. Uma honra estar com vocês novamente. O canal do Alan é fantástico, tem muito de genealogia também, tem muito de genética. O Alan, inclusive, mostra lá em alguns vídeos como é que você transfere os dados do seu teste genético para a sua árvore genealógica. Isso aí eu não sei fazer, eu sempre recomendo o canal dele. É fantástico aí, viu? Não deixe de visitar e se inscrever no canal do Alan Félix. Lembrando aqui, eu já falei para vocês em outros vídeos, eu já dei entrada na minha cidadania espanhola, o Alan também, com o Dr. Rodrigo Ruiz, com a Mundo Cidadania. Recomendo demais. É um profissional, é uma empresa que eu conheço há vários anos, já me ajudou muito, principalmente quando eu dei entrada na minha cidadania portuguesa, e hoje eu já sou um cidadão português. Sempre gosto de frisar isso. Eu devo muito ao Dr. Rodrigo Ruiz, que é uma das pessoas mais pacientes e generosas que eu conheço. Verdade, então, verdade. Alan tá aí, não me deixa mentir. Não estamos rasgando seda, não. É realidade mesmo. Não, é verdade mesmo. É verdade mesmo. Eu gosto muito de dar esse testemunho aqui para vocês. Então, Rodrigo, meu amigo, muito obrigado por mais uma participação aqui no nosso canal Genealogia para Iniciantes. Mais uma vez, muito obrigado mesmo de coração e deixo agora as suas considerações finais. Olha, Rani e Alan, eu agradeço muito essa oportunidade de estar apresentando essa novidade
da nova certificação possível para todo mundo que quiser, tá? Não só para os clientes da Mundo Cidadania, mas para quem quiser fazer por conta própria também. Avisando que depois que sair o vídeo, tá? Depois que esse vídeo estiver no ar, aí a gente lança os links também nas outras mídias, né? Depois, claro, os links vão com posts específicos, com link lá no Facebook, no Insta lá do Rani, do Genealogia para Iniciantes, nos grupos da Mundo Cidadania também, e em outros grupos que existem de Sefardita aí pelo Facebook e por outras mídias, para que todo mundo possa fazer a sua exploração e quem sabe, certificar a sua ancestralidade, fazer essa homenagem aos seus antepassados. E obrigado aí pelas citações. A gente tem uma marca, todo mundo que trabalha conosco, de se engajar no processo de cada um que nos procura. Não claro que é um trabalho remunerado e tudo, mas a satisfação em ver essas pessoas se reconectando com seus ancestrais. Às vezes a pessoa vem buscando só a cidadania, e daí ela sai, além da cidadania, ela sai com essa conexão com os antepassados. Isso é muito legal para a gente. Às vezes a luta é grande para conseguir localizar um documento, para provar, então as pessoas estão partilhando essa ansiedade ali junto conosco durante todo o processo, e a gente tem um carinho muito grande pelas histórias que a gente descobre dos familiares e da história de quem está buscando a cidadania também, ou buscando a sua genealogia, ou buscando essa conexão com o seu passado sefardita. Tá? São vários... Tem gente que busca esse certificado para poder casar. A pessoa não quer cidadania, ela quer poder casar, porque ela vai casar com uma pessoa que é judia e que às vezes a congregação quer algum tipo de pertencimento. Eu tenho uma cliente dessa. Um pertencimento mínimo, e esse certificado ajuda essa pessoa a se integrar dentro daquela comunidade. Tá? Então, não é só sobre cidadania, é muito mais, muito além disso. E é um prazer participar com essas pessoas, dar a notícia. A gente brinca, eu tenho um grupo de quem está com o processo aberto com a gente, e quando chega um certificado, a gente faz um suspense lá só quase morre do coração com isso. Às vezes passo o dia inteiro provocando as pessoas para ver quem é o certificado, né? E muitas vezes não está, né? Porque para cada certificado de brasileiro que sai nosso, tem um certificado de 10 colombianos. Aí a pessoa fica contando, acho que ficam contando ali quanto certificado de colombiano já saiu, porque a nossa clientela é muito maior lá, e para saber se agora vem um certificado de brasileiro. Então, a gente faz suspense, as pessoas gostam, elas compartilham suas esperanças e os sonhos, as dificuldades também, e a gente, em provar que ela é sefardita. Nós temos ali um caso de um pai, ele é certificado e não querem dar o certificado para a filha, no caso da Sil. Sabe? Isso é um absurdo tão grande. É por isso que a gente luta por essa junção, por essa união, esse sentimento de acolhimento. Tá? Por mais que a Sil não te dê um certificado, você é sefardita e está junto com a comunidade. Agora a gente pode buscar sua certificação em outro local também. Tá? Esse é o principal ponto. E transmitir essa cultura para frente. Perfeito, perfeito. Mais uma vez, muito obrigado aos dois. Você que está assistindo o vídeo, não deixe de colocar o seu like aí, de deixar o seu like para a gente, se inscrever no canal Genealogia para Iniciantes, se inscrever também no canal do Alan Félix, buscar Mundo Cidadania também nas redes sociais, tá bom? Vamos deixar os links aqui abaixo.
Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.